ano letivo começou com uma polêmica: o que pode e o que não pode fazer o acadêmico de medicina na prática do hospital. O curso de medicina dura 6 anos e os 2 últimos são dedicados à prática, mas um decreto municipal restringiu a atuação dos estudantes. E quem aborda o tema são os alunos e a direção da FMC. Confira o bate-papo. Como a maioria dos estudantes aqui da faculdade, eu também fazia estágio nos hospitais da rede pública e municipal. E julguei o episódio que aconteceu como uma catástrofe, realmente, principalmente pelo sentido do afastamento dos acadêmicos do hospital e do aprendizado que a gente tinha dentro desses hospitais, que nós não vamos conseguir, se não pela vivência médica do dia a dia, em livro ou em qualquer outro lugar. E aí, eu fiz uma sugestão de matéria exatamente porque eu peguei a resolução da prefeitura e as resoluções do CREMERGE e o que eles falam sobre estágio acadêmico. Eu fui dar uma olhada, fui ler e observei, a primeira coisa que eu observei é que aconteceu um grande mal-entendido entre os alunos da Faculdade de Medicina de Campos e a Prefeitura Municipal. Por quê? Esse decreto da Prefeitura, em momento algum da redação, ele fala que o estágio acadêmico nos hospitais da Fundação está proibido. O acadêmico está proibido de entrar no hospital. Isso não tem aqui na redação do decreto. E, corroborando com a resolução do CREMERGE, eu acho que a resolução do CREMERGE diz exatamente a mesmíssima coisa que está escrito aqui na resolução da Prefeitura, que o acadêmico dentro dos hospitais ele deve ser assistido em tempo integral, ele deve estar assessorado por um profissional médico habilitado e, principalmente, a instituição e a faculdade, eles devem ter uma forma de regulamentação. Deve existir uma documentação prévia, identificação do estudante, o dia e o horário que ele vai permanecer no hospital. Então, dentro disso tudo, e como eu acho que essas duas coisas, a resolução do CREMERGE e a resolução da Prefeitura, se complementam, eu acho que o mal-entendido ficou no mal-entendido e não foi resolvido. Participei efetivamente de toda essa confusão aqui, digamos. Concordo com o André quando ele disse que teve um mal-entendido, só que a gente não sei se vocês estão sabendo de tudo, assim, de tudo que aconteceu, mas esse mal-entendido levou com que um colega nosso, inclusive de turma, respondesse um processo e digamos, o mal-entendido não ficou só nas palavras, ele também está em âmbito jurídico. Então nós pegamos o decreto da prefeitura, que foi do dia 14 de abril. Eu tive com o procurador-geral do município depois, conversei com ele. Ele não estava no dia, não foi ele que fez o decreto, porque ele estava em férias, foi um subprocurador, que também estava lá presente, e ele falou comigo que ele se baseou tanto no Conselho Regional do CREMERGE quanto no Código de Ética do Estudante de Medicina. Nós vimos lá junto, realmente o decreto tem muita coisa que a gente concorda, o estágio de equitável, o extracurricular, vou deixar bem claro isso sempre, o extracurricular, ele estava bastante aberto, poderia acontecer o que aconteceu. A única questão nossa aqui, e eu digo isso baseado na minha conversa, tanto com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, quanto no Conselho Regional de Medicina daqui de Campos, e da ABEM, que é a Associação Brasileira de Estudantes de Medicina, a única coisa que pega é o artigo 5º, da resolução da Prefeitura, que fala que em toda e qualquer situação o atendimento ao cidadão deverá ser dirigido e realizado pessoalmente pelo profissional responsável. Isso aí exclui que nós, estudantes internos, é outra coisa que eu tenho que deixar sempre bem claro, a gente tenha uma conduta própria, a gente vai ser basicamente guiado por um outro profissional integralmente. Eu não vou ter uma conduta minha, eu vou ter que ter, o cara vai assistir, ele vai atender. Isso aqui basicamente exclui que a gente encoste no paciente, visto que ele tem que ser dirigido e realizado, eu tenho que assistir e ver o que ele está fazendo. Isso não interessa no aprendizado. Então, o que o André disse, que tem muita coisa a ver com uma resolução do CREMERGE, na verdade ela tem algumas coisas a ver. A resolução do CREMERGE, do ano de 2000, ela cria uma figura do acompanhador. Esse médico, que é o responsável, ele acompanha o interno, mas ele se responsabiliza pelo interno e ele tem que estar no mesmo
ambiente que o interno. Não necessariamente tem que estar do lado, acompanhando, fazendo tudo. Isso não estou dizendo aqui que o interno vai prescrever medicamento, não estou dizendo que o interno vai dar alta. A única coisa que a gente quer é que façam-se uma resolução na qual a gente tenha autonomia de poder atender os pacientes e aprender com isso, e é uma coisa boa para o paciente. Às vezes um hospital cheio, os casos de menor, né, gravidade, óbvio que a gente já tem conhecimento teórico para definir bastante coisa em relação a isso. Nós estudamos 4 anos de teoria na faculdade, não é uma faculdade de período único, é período integral, é de manhã e à tarde, com carga horária puxada, às vezes aula sábado. Então, a partir do momento que a gente fez os 4 anos de teoria, a gente tem pelo menos um gabarito teórico para estar dando uma triagem em relação a isso. O acompanhador está no mesmo ambiente para dar o suporte, né? Para acabar de dizer, ensinar a gente, óbvio, mas não ao mesmo tempo não ser babá nossa, senão eu vou chegar no estágio extracurricular e vou ter um cara que está atendendo, estou olhando. Né? O internato, por exemplo, que seria o estágio curricular, a gente tem uma autonomia muito boa. Né? Vou dar o exemplo do que aconteceu agora, 15 dias atrás, no Hospital dos Plantadores de Cana, e que ele fez ele abriu um concurso para acadêmicos do 5º e 6º ano, para que fizessem prova, né, para atender lá, e com autonomia. Como é que eu vou fazer um parto se eu só olho o fazer parto? Então, uma hora eu tenho que colocar a mão, fazer o parto. O médico fica do lado, acompanhando, ensinando, mas a questão nossa é só o artigo 5º, né? Eu só trouxe uma resolução a mais aqui que o presidente do CREMERG diz, né, que é um parecer do CREMERG de 1999. Um colega, um médico, questionou sobre a atividade e responsabilidade do aluno do último ano do curso de graduação. Né? E nessa época, o internato só era o último ano. Né? A gente hoje está abrangendo, a faculdade mudou o currículo há alguns anos, são 2 anos, né? Mas no fundo é a mesma. Né? Ele pergunta se o aluno do internato pode fazer o atendimento clínico do paciente. A única pergunta que ele faz, se ele pode fazer o atendimento clínico. E foi feita uma consulta, né? E o parecer do CREMERG, que a resposta é sim, né? Só que com algumas responsabilidades. Né? Mais ou menos no outro ano, que foi 2000, o CREMERG fez essa lei do internato. Isso que nós estamos solicitando não é nenhuma utopia e nem a intenção da nossa cabeça. Em outras cidades isso já acontece, como Macaé, por exemplo. Macaé tem um sistema de prova e de concurso público para admissão de acadêmico e na maioria dos hospitais da rede pública esses acadêmicos trabalham. Com relação a esse parágrafo 5º aqui, o artigo 5º, ele é um pouco contraditório no sentido que o artigo 2º ele fala que o acadêmico poderá desenvolver atendimento e acompanhamento ao cidadão. Ele diz que o acadêmico pode atender e acompanhar o cidadão doente. E o artigo 5º, ele já se contradiz. Então, a gente quer só resolver esse problema, essas contradições, para que a nossa atividade seja regulamentada. Nós concordamos com a regulamentação, tem que ser regulamentada, até por nossa segurança também. O que a gente quer é que isso seja discutido. Atualmente, a situação está um pouco indefinida. Como a situação do Ferreira continua a mesma coisa, né? Os acadêmicos não podem entrar, mas outros hospitais eles continuam aceitando os acadêmicos regulamentados, direitinho, como foi comentado aqui da prova que foi feita nos plantadores. E a gente está aguardando uma solução definitiva, né, discutir e tal, porque acho que todos os alunos estão ansiosos esperando, porque de certa forma a gente foi prejudicado, porque esse estágio extracurricular ele acrescentava muito na nossa formação acadêmica. Eu queria colocar o que o Cristiano e o André colocaram, primeiro que esse tipo de acontecimento, que foi realmente turbulento, foi complicado, traumático, eu diria, porque a ação do acadêmico na rede de atendimento aqui em Campos desde que a faculdade existe. Né? Na verdade, não é nada recente. E eu fui acadêmico e trabalhei na rede pública, trabalhei em São Luís aqui, recebia por isso, recebia de forma organizada, fiz um concurso na época, né? E sem problema nenhum, sempre com a presença do profissional. Nunca que o acadêmico pode realmente se responsabilizar pelo atendimento sozinho perante um paciente. Não pode, porque isso vai ferir diretamente ao código de ética médica. Né? Quer dizer, todo mundo sabe disso.
Quando se coloca a situação que aconteceu de forma extracurricular, inicialmente a gente ficou sim muito preocupado, porque o que nós temos o domínio hoje dentro da escola é o curricular, é a prática que eles fazem no contexto que tem um professor sempre em volta, orientando, mas como o próprio Cristiano falou, com autonomia. Né? Quer dizer, o estudante, ele, mesmo sendo guiado pelo professor, guiado e direcionado pelo professor, que é assim que funciona, mas ele bota a mão, ele conversa, porque é fazendo que se aprende. Não tem dúvida. Como é que aprende o acadêmico de direito? Né? Como é que aprende o acadêmico de odonto? Não existe outra forma de aprender, e o médico, todo mundo sabe a importância que é a habilidade na hora do atendimento, não só na relação, mas também no ato físico, tanto de examinar quanto de procedimentos. Desde o momento que essa habilidade seja feita, e é feita assim dentro da escola, como o Cristiano falou, inicialmente como teórica, e depois dentro, inclusive, de um laboratório de habilidade, com manequins, então o estudante ele tem condições, né, de exercer essa ação na comunidade. Só que a gente sabe muito bem, vocês sabem disso, que a coisa, como o Cristiano estava muito aberta, havia discrepâncias, né, e isso preocupava, porque na verdade, não é nada, foi uma coisa importante, mas com algum direcionamento um pouco equivocado que precisa ser discutido mesmo. Concordo plenamente com eles. Porque, na verdade, havia situações em que, aqui na cidade, né, que o aluno, o estudante, né, que estava extracurricular, atendia sim no lugar do médico. Isso acontecia. Infelizmente acontecia. E isso era um risco que o acadêmico, o estudante tinha, né? Imagina, quando a gente recebeu isso, e eu tenho certeza que o diretor acadêmico se posicionou de uma forma muito lúcida e coerente, porque eles não estavam contra o decreto, de forma alguma, era uma regulamentação, só regulamentar. Né? Agora, isso acabou, olha que está, Cristiano, quando a gente vê que o Hospital Ferreira Machado bloqueou a entrada de estágio extracurricular, é uma ação administrativa puramente deles. Né? Porque isso não impede que haja, de jeito nenhum. Na verdade, foi uma ação, foi uma vontade deles que não houvesse. Então, e acabou interferindo também no curricular. Vamos falar plenamente. Foi um problema, eu tive que ir várias vezes lá, porque houve uma confusão. Lá mesmo, os porteiros, as pessoas não sabiam exatamente o que era curricular e o que não era curricular. Mas a coisa entrou no horizonte, no equilíbrio, né? E a coisa se regularizou. Porém, acho que esse decreto ele precisa ser conversado sim. Que quando você diz ali que é guiado e direcionado, né, pessoalmente, não é isso? Pelo profissional responsável, pode ter uma interpretação como a nossa, que pode ser simplesmente não. O profissional está ali direcionando e guiando, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa botar a mão. Você pode até interpretar dessa maneira, mas também pode interpretar da maneira que você está colocando. E a gente sabe muito bem que a justiça, né, depende muito bem da visão e da forma como é interpretada. Então eu acho que vale sim, Cristiano, eu acho que eu gosto de dizer isso, porque o diretor acadêmico se posicionou de uma forma muito elegante, foi às ruas, gritou pelos seus interesses, não contra, em nenhum momento foi contra a regulamentação, mas foi contra a forma como foi feita, né, a interpretação sim de uns artigos. Em nota, o presidente da Fundação, Dr. João Barcelo Martins, Ricardo Madeira, informou que toda a estrutura da Fundação está irmanada à Faculdade de Medicina de Campos, que entende que o treinamento se faz necessário para que os estudantes estejam mais bem preparados para atuar em suas funções. Temos alunos até do 3º período em atividades do internato dentro do Hospital Ferreira Machado. Eles exercem suas atividades curriculares com um preceptor. No entanto, não é legal que o estudante exerça qualquer tipo de atividade em uma unidade hospitalar sem a presença de um médico. Chegamos ao fim de mais um FMC em Foco aqui na UniTV. E você também pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão de pauta para o fmctv@fmc.br. Até a próxima!